Olá, meu nome é Yuri. Eu vim discutir nesse vídeo aqui uma questão que está muito em voga no município hoje de Tocantinópolis e que também foi muito discutida na época da eleição, que são as questões, que levam um município, uma localidade a se desenvolver economicamente e socialmente. Isso foi muito debatido e ainda é muito discutido pela população tocantinapolina, né? Portanto, então, quais seriam os fatores que levariam o município de Tocantinópolis ou qualquer outro município para se desenvolver economicamente? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Mas antes eu queria pedir, para quem não curtiu ainda, o nosso Instagram e o nosso Facebook, que leve isso em consideração, curta e nos ajude a difundir o nosso conteúdo, que sem dúvida nenhuma é um conteúdo de muita qualidade. Eu diria que há 4 fatores que estão ligados diretamente ao desenvolvimento econômico e social de um município ou de uma localidade. O primeiro fator é o fator cultural, o segundo fator é o fator político, o terceiro fator é o fator econômico, né? Então, essas 3 questões elas estão ligadas entre si e elas estão diretamente relacionadas ao nível de desenvolvimento social e econômico de uma determinada região, seja em termos locais, regionais ou nacionais, né? Por exemplo, o aspecto político, ele diz respeito ao grau de liberdade que a população tem para empreender, para trabalhar, para produzir, né? Digamos assim. Portanto, o corpo político organizacional dessa localidade tem de possibilitar liberdade econômica para que a população ela consiga produzir, né? Montar, empreender, criar, né? Formas de se relacionar economicamente, de estabelecer relações econômicas a partir da criação de empresas, de negócios, de oferecimento de serviços. Então, a população ela precisa ter liberdade para fazer isso. Então, o aspecto político é importante porque ele vem para reduzir burocracia, ele vem para diminuir impostos e ele vem para construir um ambiente favorável para que as pessoas possam se sentir motivadas para empreender, né? E lógico que o desenvolvimento do setor privado, das relações econômicas privadas, são uma questão fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma região. Então, o fator político é importante por isso, né? Quanto mais restrições à liberdade econômica uma população específica, uma cidade, um município tiver, menos ela se desenvolverá economicamente. Então é preciso possibilitar a liberdade para que esse município consiga criar uma economia local dinâmica, né? Em que as pessoas tenham motivação para oferecer e criar empresas, trabalhar e assim por diante, né? Então essa é a primeira questão. Bem, mas para que as pessoas elas tenham como empreender, criar negócio, né, melhorar o aspecto econômico do município, é preciso que as pessoas elas tenham uma cultura empreendedora. E aí entra o aspecto cultural, né? As pessoas elas precisam compartilhar entre si determinados valores que valorizem a autonomia, né, do cidadão em relação a um poder político. Isso é uma questão importante para que a economia local possa se desenvolver. Essa cultura empreendedora de autonomia em relação ao poder político é muito importante, né? Então tem que haver essa cultura, né, do trabalho, do desenvolvimento próprio, né, da independência, porque isso faz com que as pessoas elas por si só consigam crescer na vida. Veja bem, os Estados Unidos que nasceram assim, né? A nação americana ela nasceu a partir dessa cultura forte, né, da livre iniciativa, né, da livre iniciativa econômica. Os colonos americanos, né, que vieram da Inglaterra, eles vieram da Inglaterra colonizar o território, eles vieram justamente para tentar se livrar do poder tirânico da coroa britânica e fundar uma nova sociedade livre e autônoma, em que imperasse a independência e a autonomia do cidadão, né? Então, os Estados Unidos é um exemplo claro do que eu estou dizendo aqui, que é uma cultura voltada para a livre iniciativa, para a independência e a autonomia do cidadão em relação ao poder político. Então, isso é muito importante. Então, unindo essas duas coisas, liberdade econômica proporcionada pela não interferência do poder político na sociedade, mais cultura empreendedora, são 2 fatores fundamentais para que uma região, um município ou um
um país como um todo consiga se desenvolver economicamente e socialmente. Outra questão é a questão econômica. A questão econômica ela é a questão que pesa menos nisso tudo. A questão econômica ela engloba o meio natural, né, da região, né, e aí entra insumos, entre as possibilidades de mercado, as possibilidades de você produzir em determinados setores da economia, né? Então, uma localidade que ofereça muitas oportunidades de produção em diferentes setores do mercado, seja industrial, seja de serviços, etc., pode conseguir se desenvolver a despeito das outras questões, mesmo que com as outras questões tendo um peso negativo, né? Por exemplo, mesmo que o município interfira muito na economia, mesmo que o município tenha uma cultura de dependência a políticos, etc., mas se ele tiver um meio econômico favorável, pode ser que ele consiga se desenvolver ainda economicamente, porque ele vai ter muitos insumos, né? Muitos setores econômicos em que as pessoas podem, né, ter a oportunidade de investir, né, de produzir em cima desses determinados setores. Mas o aspecto econômico é o menos importante disso tudo, né? O mais importante é o aspecto político e o aspecto cultural, né? Uma outra questão que impacta também diretamente o nível de desenvolvimento econômico e social é o capital humano. O que é o capital humano? O capital humano é o preparo técnico da população para trabalhar, né, em diferentes setores da economia. Não só para trabalhar, como também para empreender. Então, uma população bem educada, bem informada, com uma cultura empreendedora, um ambiente político e econômico favorável para empreender, ela tende a se desenvolver econômica e socialmente. Inclusive, isso se tornará um processo natural. Essa história de que o município não se desenvolve porque não tem uma ponte, é afastado de outras localidades mais desenvolvidas, isso é puro mito. Não existe comprovação, digamos assim, científico-econômico que diga que um município que esteja isolado de determinada localidade não possa se desenvolver economicamente. Então, por exemplo, Tocantinópolis está diretamente ligada a muitas redes econômicas, né? A região é uma região muito promissora, né? A região em que Tocantinópolis está inserida é uma região muito promissora economicamente. A cidade está numa posição muito bem colocada, né, para estabelecer relações com diferentes setores aí da economia. Então, isso é puro mito, né? E qualquer questão que diga respeito ao desenvolvimento econômico e social passa por esses três fatores que eu falei. Sem que o município, o estado ou o país trabalhe em cima desses três fatores, não há como haver um desenvolvimento econômico e social que venha beneficiar a maioria da população, né? Inclusive, um município que apresenta bons índices de desenvolvimento econômico e social, ele tende a ter uma classe média muito forte. O que é uma classe média muito forte? São uma camada grande da população, de médios e pequenos empresários, de profissionais liberais, né, que tem um padrão de vida médio muito bom e que não depende do poder político, né, que não depende de política, de outra questão que não seja o seu próprio negócio, ou então a sua própria força de trabalho, no sentido dela estar deslocada de questões políticas, né, do setor público, né. Então, uma classe média, quando ela cresce, significa que o município está se desenvolvendo economicamente. E aí a classe média ela vai tomando o lugar das classes baixas, né, que vivem na extrema pobreza. Isso é um processo que acontece nos locais, nos municípios que conseguem agregar esses fatores, os quais eu expliquei, e que, portanto, conseguem se desenvolver aí, economicamente e socialmente também. Creio que ficou bem explicado esse vídeo. Eu quebrei aí mais este mito, né? Quem discordar, põe aí nos comentários, que a gente vai estar tentando contra-argumentar, né? É isso, até mais, até o próximo vídeo, pessoal, e curta nossas redes sociais.